Estamos dando início a mais um estudo aqui no ICEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. A fundação desse instituto, devida ao nosso querido Deolindo Amorim, não só fundador, mas presidente no plano espiritual, continua nos ajudando, assim como nosso presidente de honra, Jorge Andréa, e todos os demais mentores que trouxeram o Instituto até este momento. E certamente vão continuar a nos ajudar para a continuidade desta obra, que é o sonho de Deolindo e certamente um projeto do plano espiritual superior, para que nós possamos não só nos amarmos, mas nos instruirmos como nosso codificador nos legou, nos orientou. Por isso, Mestre, nesta hora, reunidos nossos pequeninos corações, voltando-se para o teu, nós te agradecemos pela bênção de aqui estarmos na condição em que estamos. E te rogamos, Jesus amigo, que possamos receber, como sempre, o influxo de teu amor por sobre todos nós, por sobre nossos corações, do teu coração vindo este raio de teu amor cósmico e de tua inteligência, Jesus, venham esses raios por sobre a nossa, muito particularmente neste instante. Nós te rogamos que tua inteligência também se projete por sobre a inteligência de nosso querido amigo, irmão, companheiro, Adílio Jorge Marques, que vem nos trazer, Jesus, o fruto de seus estudos aprofundados, para que possamos dar continuidade ao objetivo que traçaste para o caminho do Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Ao te agradecermos, ainda te rogamos, permite, Jesus, que o manto de Maria desça por sobre todos nós, nossas mentes e corações, nossos anjos da guarda sempre apostos, continuem junto a nós e recebam neste instante também a nossa gratidão, como também recebam a nossa gratidão os nossos queridos, incansáveis amigos espirituais. Em teu nome, Jesus, possamos agora vibrar no estudo de nosso irmão. Que assim seja, hoje e sempre, sob a graça de nosso Pai. Nós estamos, portanto, aqui dando início a este nosso estudo, recebendo, como já dissemos, Adílio Jorge Marques, que é professor universitário, bacharel e licenciado em Física, bacharel em História, bacharel em Filosofia, mestre em Astrofísica Estelar pelo Observatório Nacional, doutor em História e Epistemologia das Ciências, pós-doutor em História das Ciências no Brasil, atualmente professor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no Departamento de Tecnologias e Linguagens. É membro do Kairos, equipe internacional de líderes educacionais e de outros grupos de pesquisa. Autor, dentre outros livros, de O Professor do Jovem Imperador, Galileu na Sala de Aula, Introdução às Bases Filosóficas da Física, uma abordagem histórica, Outras Etiópias, Iluminismo no Mundo Luso-Brasileiro. Nosso incansável estudioso e amigo do ICEB está conosco mais uma vez. Agradecemos a Adílio a sua disposição, a sua disponibilidade de estar aqui conosco na casa de Deolindo Amorim, acima de tudo, naturalmente, a casa de Jesus. Deus te abençoe, somos todos ouvidos. Obrigada. Obrigado, Deus abençoe a todos. Bom dia. Gostaria de agradecer o convite, a oportunidade do ICEB, por intermédio da professora Nádia, todos que estão aqui presentes. É uma honra muito grande poder voltar aqui e compartilhar, a partir de hoje, numa série de outros bate-papos, de troca de ideias, que assim, é a minha proposta, que eu espero, eu falar um pouquinho
sobre essa junção de propostas, cujo título é esse, né? História das Ciências e Espiritismo. Uma proposta que eu ainda não havia experimentado, a professora Nádia me fez, que eu agradeço, como eu falei, e que espero que possa frutificar, né, ao longo dos encontros, para que a gente possa unir conhecimentos, que no fundo eu acho que todo conhecimento humano, refletido um pouco as palavras do próprio codificador em várias das suas obras, o conhecimento humano, ele, quando sistematizado e ainda mais por intermédio dos espíritos, ele certamente visa e leva ao engrandecimento da humanidade. Esse é o objetivo. Então, muito obrigado. Qual é o nosso objetivo hoje? Como eu disse, eu vou fazer ou iniciar, a partir desse encontro, uma proposta que passe pela história e a filosofia do pensamento humano com aspectos da codificação, né? Nós sabemos que vários aspectos, em vários momentos, o próprio Kardec se utiliza de pensamentos da filosofia claro, dentro de uma linha histórica da própria humanidade, ele vem como uma espécie de sintetizador, de síntese, de um acúmulo de conhecimentos que a gente vai tendo e de uma própria evolução espiritual da humanidade. Então, como introdução, eu poderia dizer isso, e se o amigo Carlos quiser já colocar, então, o nosso slide, eu agradeço só para mostrar o nosso título, o primeiro slide lá. Então, História das Ciências e Espiritismo. Eu até deixo o meu contato aqui, agora que eu vi que está no primeiro slide, para aqueles que quiserem depois continuar o bate-papo. Bom, e a gente indo para o segundo slide, nós vamos ver que, como objetivo geral, como eu estava dizendo, só para que as pessoas possam acompanhar as imagens enquanto a gente vai falando, botar uma espécie de bate-papo e um link entre a história, a filosofia e a ciência espírita. Nós vamos tratar, sim, o espiritismo como ciência, dentro das bases de Kardec, e vou tentar fazer um percurso no sentido de vermos que, desde a antiguidade, de alguma maneira, a espiritualidade e a metodologia das ciências e a metodologia da razão humana andam juntas. Então, a ideia é mais ou menos essa. A história e a filosofia das ciências, enquanto desenvolvimento desde os tempos antigos, como eu disse, desde o mundo clássico, através de textos, a gente encontra uma série de tipos de formas de apreensão do mundo. Essa é a ideia. A espiritualidade é uma forma de apreensão desse mundo. Ao longo das civilizações, nós tivemos várias formas de contato entre o mundo dos espíritos e o mundo humano. Muitas das vezes, de uma maneira mais ligada a uma religiosidade, de uma maneira mais ligadas também, eram formas ligadas às vezes ao mundo profano, vamos dizer assim, ao mundo que se ligava à política, a uma teocracia. Muitas das vezes não havia uma metodologia. O que nós vamos ver no final de toda uma viagem, de todo um bate-papo que a gente vai fazer, é que o Kardec ele vai colocar algo que é muito importante e que tem a ver com a própria história das ciências e o pensamento da filosofia, que é metodologia, um controle rigoroso dos fatos, dessas comunicações mediúnicas, todos que, de alguma maneira, estão ligados ao movimento espírita sabem que como eu disse, a comunicação com os espíritos não é algo que tenha acontecido do século XIX para cá, do século XVIII para cá, né? Então, se a gente lembrar dos tempos na Grécia, por exemplo, sacerdotisas, sacerdotes, sempre tiveram comunicação com os espíritos. Agora, a ideia sistematizada, usar os dados positivos da ciência, como ele coloca, inclusive, na Revista Espírita, se não me engano, de setembro de 1863, numa carta, ele deixa muito claro que a proposta dos ensinamentos dados pelos espíritos não são opiniões isoladas, são, sim, sistematização de uma pesquisa feita com rigor e que vai dar na codificação. Isso é muito, assim, fantástico para a humanidade, é muito diferente de algo que seja feito de uma maneira totalmente assim religiosa ou até mesmo aberta. Então,
ao longo desse bate-papo que a gente vai ter, eu vou colocar conceitos também, vou colocar questões que o próprio Kardec utilizou para sistematização, para codificação, e que muitas das vezes até a gente usa num senso comum, usa no cotidiano, mas que é importante que a gente entenda, enquanto história e filosofia das ciências, porque também é história e filosofia do movimento espírita. Tá? Então, quando a gente fala, como no segundo ponto aí, a ciência é um conjunto de conhecimentos empíricos, teóricos e práticos sobre a natureza. Então, a natureza, para os antigos, era tudo que nos rodeava, tanto no plano físico quanto não físico, no manifestado e não manifestado. Por isso até botei natureza aqui, itálico. Essa natureza, essa physis, em grego, ela tinha um aspecto de vida, vivo. É como se tudo que nos cercasse tivesse cercado também de uma consciência. Muitas das vezes, isso beirava um certo panteísmo, ou seja, uma visão de que tudo é a própria manifestação de Deus, essa inteligência estaria dissolvida em tudo, e tudo se misturava numa única consciência. O que não é o caso, obviamente, da proposta espírita e da nossa experiência acumulada ao longo de séculos. A gente vê que cada um de nós tem a nossa identidade, a nossa própria história, a nossa própria história reencarnacionista e etc. Bom, porém, de qualquer maneira, a gente percebe que o acumulado de conhecimentos da humanidade passa por esse contato, por essa conversa com a natureza, né? Com essa conversa com inteligências que às vezes se manifestavam de maneira individual e, como eu disse, às vezes de uma maneira como se fosse coletiva. Por exemplo, o daimon, como Sócrates falava antigamente, que ele conversava com seu gênio, que ele conversava com alguém que estava orientando ele, como se fosse um mentor não físico, é um exemplo. Dentro da própria história da filosofia e do pensamento humano. E esse daimon não era um privilégio, uma característica socrática. Era uma questão que acompanhava vários mestres da antiguidade, chamando ele, você chamar de gênios, de daimons, de pessoas, às vezes eram sujeitos indeterminados, né, que aparecem em crônicas e etc. Mas a metodologia, vamos dizer assim, era uma metodologia individual. Então, o Sócrates conversava com esse daimon, com esse mentor, vamos chamar assim, usando uma linguagem nossa, e por meio, né, da sua forma escolhida, né, de passar o conhecimento, ele se torna uma referência para a antiguidade. Platão vai colocar lá que Sócrates, né, é o divisor de águas. Tem os pré-socráticos e a partir de Sócrates, é o pensamento filosófico. O próprio Platão, que é discípulo de Sócrates, ele vai colocar na sua academia, que é a escola que ele funda, essa ligação entre o mundo das ideias, o mundo espiritual, o mundo que é perfeito, e esse mundo daqui, que é o mundo sensível. Então, é só para ilustrar, a partir dessa introdução que eu estou fazendo, né, desses objetivos gerais, como é que sempre na história da humanidade, e obviamente, se a história da humanidade é a historicidade de um pensamento filosófico e científico que vai se construindo, sempre a gente tem aparecendo esse tipo de conexão, de ligação entre esse plano e o outro. Por exemplo, a natureza, para os gregos, voltando só para dar uma outra ideia, Gaia, ela era uma espécie de divindade, ela falava, ela conversava, ela ficava 6 meses introspecta, 6 meses se exteriorizando, e de uma certa maneira iria justificar o movimento da própria natureza nas estações, né, o movimento de recolher e se expandir, recolher e expandir, verão e inverno nos seus ápices, né? E ali no meio a gente teria um intermédio, a primavera e o outono. É por isso que chama equinócio, né? Primavera e outono, porque que em grego é igual, né? Quando o dia e a noite são iguais. São pontos do meio termo da vida dessa natureza, dessa Gaia, dessa comunicação que todos aqueles que fossem filósofos ou tivessem interesse de compreender a relação com o mundo poderiam ter. Os filósofos antigos eles resolveram fundar escolas para fazer isso e tinham filosofias particulares, Pitágoras, como eu falei, Aristóteles, Demócrito, os estoicos, Aristóteles, etc. Mas essa era, assim, grosso modo, a ideia por detrás.
E tem a questão do empirismo, que fica muito famoso, um John Locke, que é esse terceiro ponto que eu coloco aí, que é a questão da experiência prática. A partir do momento que a gente não tem ainda uma sistematização entre ciência, pensamento científico, muito clara, a coisa vai construindo, vai surgindo com os séculos, assim como aconteceu com a codificação, a experiência pessoal é muito importante. Ah, aquele mais experiente passa para o menos experiente as sensações e a apreensão dessa natureza, dessas comunicações com o seu interior, com o seu ser, com sua ânima, e, como eu disse, né, vários nomes vão sendo dados para essa comunicação não física, mas é o que caracteriza, ao longo de séculos, o estudo entre mestre e discípulo. Quem tem mais experiência é o mestre, quem tem menos é o discípulo, e, de uma maneira individual, essa experiência vai sendo passada. Muito lá atrás, a gente vai ver mais lá na frente, que essa sistematização vai se transformar em escolas específicas, que às vezes se misturam com religião ou não. Tá? Mas, de qualquer maneira, a gente consegue depreender isso justamente porque o conhecimento humano é um conhecimento que é objetivo dentro da nossa racionalidade, é uma construção humana, mas dentro desse aspecto subjetivo, a gente consegue perceber o quanto a própria história da espiritualidade, do espiritismo, vai evoluindo junto com a história das ciências. Então, um outro aspecto que eu pretendo colocar ao longo das nossas conversas é isso. É como se essas duas histórias, que na verdade é uma história só, que é a história do homem, fossem andando juntas. A história espírita ou do espiritismo e a própria história humana. Até coloco aqui que existem vários tipos de história, né? A social, a história oral, a história cultural, tudo isso, de uma certa maneira, a gente hoje conhece e leva em consideração. A história oral, por exemplo, quando a gente vai conversar com alguém que nos passa uma experiência e que a gente pode registrar com essa pessoa viva essa experiência, essa vivência que vai entrar como um aspecto da história. Isso mudou bastante, inclusive. Né? Quando a gente aprendia história há décadas atrás, a gente aprendia que história era um conjunto de datas e personagens importantes. Hoje, a gente entende a história como algo muito mais abrangente do que isso. Quando a gente vai falar de história das ciências, história das religiões, qualquer historicidade, a gente leva em consideração todas as possibilidades de acúmulo de conhecimentos que a gente possa ter. Isso, para a história do espiritismo, é importante, porque nós temos vários relatos que muitas das vezes, por exemplo, estavam soltos, e a gente encontra isso em obras clássicas do século XIX ou do século XX, como, por exemplo, a história do espiritismo do Arthur Conan Doyle, e que eram apenas relatos, que eram um acúmulo sequencial de relatos. Hoje a gente faz uma amarração entre esses relatos, sim, esses pontos, esses personagens, essas datas, mas também faz uma espécie de sincronia com tudo que envolvia aqueles personagens. É o que a gente chama de história sincrônica. Ou seja, todos os fatos se relacionam entre si. Não existem fatos e personagens isolados. As coisas não acontecem por um acaso. O que também, né, vai ao encontro do que a gente acaba aprendendo na espiritualidade. Não existe acaso, muitas das vezes a gente sabe que uma inteligência está por trás de tudo. Mas se nós não formos entrar nessa questão, pelo menos academicamente, que é uma inteligência por detrás de tudo, de acordo com cada pesquisador, pelo menos historiograficamente a gente acaba admitindo isso, né? Que tudo se interrelaciona. É a história sincrônica. E a história antiga é uma história diacrônica, ou seja, dividida, né? Então, em 2020 aconteceu isso, com tais pessoas, 2021 aquilo, 2022 aquilo, então era assim que a gente aprendia, como se as coisas fossem seccionadas e os fatos não se relacionassem. Mas eles se relacionam. E, de uma certa maneira, isso vai ao encontro de entender toda essa historiografia, que nós vamos fazer um passeio desde a Antiguidade, passando para a Idade Média, como está nesse penúltimo ponto, desde Aristóteles, Tales de Mileto, Platão, até os nossos dias de hoje. Quando a gente passa pela Idade Média, a gente acha muitas das vezes, só fazendo os parênteses, esse tipo de comunicação, ou as ciências não existiam, não tinha ciência, era a época das trevas, e nada aconteceu durante 1000 anos. Então, fazendo um parênteses, não é assim que a história
contemporânea observa a Idade Média, em qualquer aspecto, mesmo na história das ciências. Conhecimentos científicos, propostas científicas, como, por exemplo, eu citei aqui, né, Grosseteste e Buridan, existiam. Desenvolvimentos para a física, discussões que vieram depois na química, a partir da alquimia, discussões, sim, questionando a religiosidade vigente. Então, não é uma história de obscurantismo da Idade Média. A Revolução Científica como um momento ali, né, pós-Renascimento, em que a gente vai ter, por volta do século XVI, XVII, pelo menos centrando na Europa, a gente está falando ali da Europa, uma ideia de estrutura das ciências como a gente conhece hoje. Química, física, matemática, estudo da natureza. Depois a gente tem os estudos sociais mais na frente, né, sociológicos, com a área de humanas. Então, nessa época, surge mais uma separação entre as ciências, e é isso que a história das ciências trata. Já que eu estou fazendo, como eu disse, um paralelo o tempo inteiro entre a história das ciências e o espiritismo e a espiritualidade. Bom, e esse último aspecto, eu acho que é um fechamento para aquilo que eu estava falando, essa última frase aqui, para o que eu estava falando antes, desculpe, na Revista Espírita, sobre a questão dos dados positivos da ciência. Quando o Kardec coloca lá que ele só admitia evolução mediante rigoroso controle dos fatos e das comunicações mediúnicas, sempre sujeitas ao bom senso e ao critério da universidade. Bom, isso daqui é o que marca a nossa doutrina. Ele, enquanto uma pessoa das exatas, da matemática, ele vai usar justamente esse aspecto das ciências para poder entender e codificar o que a gente conhece hoje na doutrina que a gente pratica. Então, existia, mais na frente a gente vai falar disso, não necessariamente muito hoje, né? Mas a questão do Augusto Comte, do positivismo, e a ideia de que aquilo que era um conhecimento verdadeiro, genuíno, que é apreendido pela razão, deveria ser usado através do método científico para a apreensão da natureza e a apreensão da verdade. É isso que o Kardec faz baseado em aspectos da ciência. Ele vai recolher várias comunicações, ele vai ter uma metodologia, que é o método científico, de uma certa maneira, ele vai recolher e analisar várias dessas comunicações e codificar, né? Vocês sabem essa história, e a partir dali a gente tem como resultado o que a gente conhece. O uso da razão aí como método é o princípio que separa justamente a ciência da maior parte de algumas tradições mais religiosas. Isso é o surgimento da própria filosofia. Quando o Aristóteles vai dizer lá que Tales de Mileto, o primeiro filósofo, mais ou menos 400, 500 a.C., ele está separando o período, por exemplo, mitológico da nossa história, do pensamento humano, não que não tivesse uma tentativa de ciência, vamos dizer assim, de entender a natureza antes de Tales de Mileto, mas era recheado de questões mais religiosas que não necessitavam da razão para explicar a natureza. O que faz a filosofia surgir? O que faz essa historicidade mudar? Quando aqueles gregos, no mundo ocidental, né, pegando a Grécia, vão entender a natureza como algo que pode ser explicado racionalmente. Então, isso vai construindo a história das ciências ao longo dos séculos, mesmo depois da era cristã, e é isso que o Kardec coloca como fonte principal da sua metodologia. Então, falando de um modo geral, de uma certa maneira eu já coloquei isso, né? Tanto as religiões quanto a ciência tentam descrever a natureza, esse mundo que nos cerca, essa physis, né? Que dá origem a physis, natureza, em grego da física, nome física, e uma explicação para a origem do universo e de tudo que é observado. Tudo. Aí, no caso, tanto o mundo manifestado quanto o não manifestado. Essa diferença na forma de visão é que separa o senso comum das ciências, como a gente está falando antes. E quando a gente usa uma coisa chamada método, método vem do grego, né? Odós, caminho, é encontrar um caminho é encontrar uma solução. Isso aqui é o método que o Kardec usa. E que as ciências vai usar para se diferenciar daquilo, e não tem método, que é o senso comum.
Isso é uma questão que é necessária para que a gente encontre provas para trabalhar dentro das ciências com a razão, para que a gente possa justificar que alguma coisa seja científica. Ou seja, se eu consigo reproduzir um experimento, se eu tenho um encadeamento metodológico para fazer alguma coisa, e se isso pode ser controlado pela racionalidade humana e pode ser compreendido e reproduzido, aconteceu num país, aconteceu no outro, como no caso da codificação, eu posso inferir que há ali um determinado resultado e há ali algo a ser esperado que eu possa controlar pelo meu método científico. Então, é isso que caracteriza as ciências. E a história das ciências visa justamente entender como esse caminho todo veio acontecendo desde a antiguidade até os nossos dias, e nós vamos, como eu disse, sempre fazendo, esbarrando naqueles momentos da comunicação entre esse mundo e o outro, até chegar na codificação no século XIX. Talvez, de uma certa maneira, alguns historiadores da ciência, alguns colegas meus, coloquem a questão de ser apenas uma única ciência, porque a natureza seria uma só. Isso é uma questão que fica em aberto, porque existem historiadores que trabalham, nós temos ideias que são focadas numa unicidade, de que tudo pode ser explicado através de uma única forma de explicação, de uma única racionalidade. Já outros historiadores da ciência trabalham com uma miríade, uma multiplicidade de disciplinas, e que cada uma dessas áreas das ciências tem uma história própria e um caminho próprio. De qualquer maneira, eu acho que para o nosso caso não faz diferença, apesar de nós termos disciplinas divididas. No final das contas, a gente lembra, isso aí já é uma opinião um pouco mais minha, a gente lembra antigamente, praticamente essas disciplinas não existiam divididas, era um conhecimento humano só. Por isso que era muito comum que o conhecimento chamado ciência fosse um conhecimento ao mesmo tempo teológico, político, porque era basicamente uma única coisa, e às vezes uma mesma personagem era especializada em vários assuntos. Então, por exemplo, Isaac Newton, ainda, já recentemente, né? Isaac Newton, ele era teólogo, ele era físico, ele era matemático e era alquimista. Isso agora, né, falando do século XVII. Então, antigamente, mais ainda. Quanto mais para trás no tempo, mais as ciências, pelo menos na minha visão, parecem ser uma só, parecem se unir num conhecimento único, e depois, com a expansão desse conhecimento, ela vai se separando um pouco da própria religiosidade e se especializando em determinadas áreas. Essa é a visão que eu tenho. Obviamente, a gente está falando de um pensamento ocidental, né, mais eurocentrado, que é o caso da codificação, da história das ciências que eu estou adotando. Eu falo isso porque não é que a gente diga que não existia ciência no Oriente, claro que existia, mas é uma outra visão que é diferente da nossa cultura, então a gente centra, quando fala em história da ciência, a gente fala da história das ciências ocidental. E pegando desde a antiguidade, desde lá dos pré-socráticos, séculos V, VI, antes da nossa era, né? Antes da nossa era comum. De uma certa maneira, eu também já falei isso daqui. Isso aqui é o paradigma que se rompe. A mudança do pensamento baseada apenas nas percepções psicológicas e nos mitos, e muitas das vezes em dogmas, para um pensamento filosófico-científico baseado no ceticismo, na crítica, na dúvida. É esse segundo ponto que vai fazer com que a ciência tome um caminho dentro da história humana como parte da formação da nossa historicidade, do próprio ser humano, tanto no plano físico quanto não físico. A possibilidade de você questionar, de você perguntar, de você ser uma interrogação ambulante, de você poder afirmar que alguma coisa possa ou não existir, ou ser falsa, ou que possa vir um novo modelo, paradigma, né, em grego, um novo modelo que entre em cena e que justifique uma nova explicação dessa mesma natureza. Esse é o ponto fundamental para as ciências, para a história das ciências, da história e filosofia das ciências, e se a gente for ver, é também o ponto da codificação, porque não é que a codificação seja um dogma, mas ela permite não só reunir uma quantidade grande de acontecimentos nas obras
kardecianas, que já existiam antes, mas com uma metodologia, como eu falei, com uma sistemática, com um entendimento, obviamente, como ele coloca, não feitas por ele, não inventadas por ele, né? Sim, orientadas a ele, tanto que ele vai dizer que isso, se não me engano, acho que é no Livro dos Espíritos, que não é um movimento kardecista, mas é um movimento espírita, que não foi ele que criou, ele só organizou, só coletou, mas isso só pode ser feito em relação à própria história da Europa dos séculos XVIII e XIX, no enfrentamento aos dogmas vigentes, às religiões estabelecidas, é, é, independente de quais países fossem, de matriz católica, protestante, etc. Então, esse pensamento não dogmático, esse pensamento que também tem o seu aspecto cético, é um pensamento da própria codificação. Mas a gente, um tempo, ao longo dessa conversa, a gente vai voltar a tratar dessas questões conceituais, desses aspectos. E falando agora, indo lá para trás, a gente começando nas culturas antigas, já que a gente vai falar de história das ciências, a gente pode pensar lá em termos desde a pré-história até hoje. Pré-história, eu estou colocando aí entre aspas, porque a gente não usa mais esse termo na história, né? Pré-história, porque tudo é história. Se a gente falou antes que todos os personagens, todas as atividades se interrelacionam, então não tem uma antes da história e uma coisa pós-história. Tudo é história. Mesmo os Homens das Cavernas, a Idade do Bronze, sem problema. Em todos os momentos, existe uma tradição oral, antes mesmo de existir a escrita, que trata de uma espiritualidade, uma espécie de conversa entre os seres humanos e o mundo que o cerca, como a gente falou. Isso, de uma certa maneira, obviamente, só lembrando um pouquinho da história, se desenvolve com a agricultura, com o aumento da reserva de comida, a partir do momento que as cidades se estabelecem. Quando as cidades se estabelecem, sacerdotes se estabelecem também de uma maneira mais ampla, e essa comunicação com o mundo espiritual começa a acontecer de acordo com cada cultura de uma determinada maneira. É só a gente pegar, por exemplo, de leste a oeste do nosso planeta, de norte a sul, todos os lugares nós temos vestígios de civilizações antigas com lugares sagrados. Muitas das vezes esses lugares sagrados eles eram relacionados com propostas que a gente chama hoje de astronomia, que antigamente era astrologia, para a história das ciências. Assim como hoje é a química, antigamente era a alquimia. Esses movimentos do céu, no caso, que é o que a gente tinha como astrologia, era uma forma de se comunicar com os deuses que lá estavam. Você tinha uma comunicação entre os terrestres, entre os que aqui estavam, e o mundo visível muito distante, que é o local onde deveriam estar os deuses, que normalmente ou era simbolizado por estrelas e o que a gente chama de planetas hoje, ou por montanhas. Normalmente tem uma montanha associada às lendas, o Olimpo, qualquer coisa assim, e nessa montanha estão os deuses. Por que a montanha? Porque é uma espécie de aproximação entre a Terra e o céu. É o ponto mais próximo do céu, é o topo da montanha. Então, lá atrás, para fazer observação científica dos astros e para se comunicar, se usava esses espaços sagrados. E esses espaços sagrados, como Stonehenge, por exemplo, na Inglaterra, eram espaços sagrados, mas que ao mesmo tempo serviram como observatórios de astronomia. Muito provavelmente, os astrônomos foram os primeiros que fizeram a tentativa de comunicação com os deuses, com os espíritos, com aqueles que transcendiam de forma não física esse mundo que eles conheciam. Porque todo mundo, em algum momento, isso aí é uma inferência, evidentemente, né? Porque a escrita vem depois, quando sai do lugar que está dormindo, seja uma caverna ou a sua casa, olha para o céu para saber se é dia ou noite. Se é noite, olha para o céu e procura a lua, que é um astro muito diferente, muito maior do que os outros. Aqueles pontinhos brilhantes, as estrelas. Durante o dia, você tem um astro fantasticamente luminoso, que é o Sol, e que muitas das vezes acaba associado, sim, a deuses. Né? O Sol, normalmente, assim como a Lua, acabaram associados a deuses. Porque a partir do Sol e da Lua, toda a ciência se estruturou, falando assim, bem de maneira geral. Então,
criaram-se calendários, as cidades se organizaram para as colheitas, a gente falou da agricultura antes, e para entender os animais, entender a gestação humana, quando deveria estocar comida e ficar em casa, que neva na Europa, em alguns lugares há um frio absurdo, se poderia se estabelecer uma cidade ali ou em outro lugar, os lugares que eram muito quentes, que tinham água, então quando ia refrescar, quando não era, era frio. Então, a astronomia faz parte desse contato com esse mundo não físico. E aí, indo lá para o Oriente Médio, fazendo uma pontezinha com o Oriente, porque nós herdamos nessa antiguidade, a história das ciências mostra isso, muito do que a gente chama hoje como conhecimento. Né? A sensação de ciência, de conhecer, vem também de aspectos das ciências da Mesopotâmia, dos Sumérios. Então, por exemplo, onde é o Iraque hoje, naquela região, há 5.500 anos atrás, aproximadamente, a gente tem registros numéricos, por exemplo. Então, para surgir a ciência, teve que surgir uma coisa chamada matemática, teve que surgir uma relação numérica, ou seja, a quantização. Para o que é a Grécia lá, aquela região a gente chama do surgimento da filosofia, a gente ainda nessa época, 3.500, 3.000 a.C., a gente está vivendo um período mais psicológico, ainda ligado aos mitos. Mas para o Oriente Médio também tem esse aspecto dos deuses. Mas a relação da observação da natureza com as relações divinas faz surgir uma coisa que é a quantização. Essa quantização para as ciências é muito importante. O surgimento da matemática. Inclusive o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras não é de Pitágoras, só leva o nome. O Pitágoras só ganhou a fama muito tempo depois, mas foi encontrada, por exemplo, uma tábua, eu botei aqui como curiosidade, que é esse segundo tópico aqui, uma tábua de argila, muito antiga, provavelmente de 1.900 anos antes da Era Comum, antes de Cristo, que tem o tratamento do triângulo retângulo pitagórico, né? Da hipotenusa e a soma do quadrado dos catetos, né? Daquela relação entre os lados dos catetos e a hipotenusa, que é uma relação numérica. É que a gente conhece como geometria, como aquele triângulo, mas eles faziam como quantidades. A relação do lado maior 5 tem que ser proporcional aos lados menores 3 e 4, como eu botei aqui. Eu não vou entrar muito nessa questão, é só para contextualizar. São os trios pitagóricos, né? Os triângulos retângulos, uma proporção específica entre os lados e menores e o lado maior, que é a hipotenusa. Então, isso daí não é de Pitágoras. Acontece que Pitágoras, como todos aqueles Platão, todos aqueles nomes da antiguidade, eles antes de serem filósofos, vamos botar assim, com F maiúsculo, eles, para se tornarem filósofos, eles se tornariam sábios. E antes de se tornarem sábios, mestres, eles tinham que fazer várias viagens. Eles tinham que viajar pelo mundo. E um dos lugares, né, era ali o Oriente Médio, e outro dos lugares muito comum era o Egito. Platão coloca numa das suas obras, se não me engano, Timeu e Critias, quando ele conversa lá com o sacerdote, se não me engano, de Samos, que vai falar para ele sobre a Atlântida. Então ele traz aqui para o Ocidente o mito da Atlântida, porque ele conversou com o sacerdote egípcio lá. Então as escolas egípcias, as escolas do Oriente, seriam como se fossem as universidades atuais, né? Os árabes depois chamaram de escolas de sabedoria, quando o movimento muçulmano surge muito depois. Essas escolas existiram durante muito tempo. Então, o modelo a gente tem de universidade aqui é copiado desses modelos da antiguidade. Então, é só uma curiosidade, como é que Pitágoras leva a fama, leva para a sua escola essa relação matemática que ele aprendeu, que era muito anterior a ele. Essa observação antiga dos povos do Oriente nasce da comunicação em templos entre a observação da natureza, o mundo natural, e deuses ou entidades que narravam para eles não só os mitos antigos, mas narravam também para eles como deveria se quantizar, se cientificizar, como a gente usa essa palavra hoje, mas que não era usada antes, mas eu poderia dizer, como é que a gente poderia falar antigamente? Eles usavam um termo como marcar a natureza. Como se poderia marcar a natureza, que não é um termo muito usado hoje, né? Ou seja, entendê-la
para transmitir aos seus discípulos. Então, era isso que os antigos faziam. E aí surge a história das ciências. Mas, como eu estou mostrando, sempre numa relação entre este mundo e o próximo. Nunca totalmente separado. Não, eu sou um astrônomo, eu só trabalho observando o céu e eu não tenho relação nenhuma com a matemática, com os deuses, com a minha língua. Não. Tudo isso se relacionava para criar o conhecimento, e é assim que a história das ciências surge, junto com a história da própria espiritualidade. De uma certa maneira também, esse terceiro ponto eu já falei, que é a questão da astronomia, e o quanto é importante a questão do calendário. Ano solar, mês lunar, a, a quantificação do tempo numa base hexadecimal dividida por 60, a questão do mês lunar e a gestação das mulheres, né, o entendimento dos animais, tudo isso é uma relação, que aparece aí no último ponto, entre o mundo que cerca os seres humanos, todo o universo, e um conhecimento que se forma, que é o que a gente vai chamar de ciência. Ciência no sentido mais lato possível mesmo, né? Ou seja, conhecer alguma coisa, como está no latim. Eu vou aprender, vou tomar ciência de alguma coisa. É isso que estava se fazendo. Só que não estava se fazendo só para, por exemplo, montar um calendário. Estava se fazendo isso para se conhecer o mundo. E não havia uma separação, pelo menos pensando em termos ocidentais, até o século IV, V antes da nossa era, entre esse mundo divino e o mundo da razão, o mundo das ciências. Falando do Egito, eu já mencionei um pouco, e a gente encontra romances espíritas que tratam do Egito, realmente é uma civilização importante para a história das ciências, porque não só arquitetura, pirâmides e coisas do tipo, naqueles templos, que também tem uma correlação astronômica, mas pelo próprio desenvolvimento das ciências, pontualmente falando. Existiam templos e cidades que eram especializados em medicina, outros em matemática. Ptah, por exemplo, o deus Ptah, relacionado a conhecimentos que a gente pode chamar de matemática, de geometria, né? Vai dar em Pitágoras, por exemplo, o nome Pitágoras. Esses nomes, muitas das vezes, não eram os nomes verdadeiros desses personagens. Eram nomes que eles adotaram, às vezes, como mestres, como se fossem nomes iniciáticos, a partir de um conhecimento que ele adquiriu. E, às vezes, era o nome pelo qual ele era mais conhecido como mestre, como Platão de Atenas. Então, Platão, que ele tinha as omoplatas muito grandes, e normalmente era um nome só, o primeiro nome, e depois era o local de onde ele era. Então, Pitágoras de Samos, Tales, que vinha de Mileto, Platão de Atenas, etc. E então o Egito é importante, que marca esse ideário todo, toda essa mentalidade antiga, mas marca o surgimento das ciências como algo importante. A gente vê que depois, pelo menos a partir do que a gente chama de Grécia hoje, né, que é essa região que hoje é a Grécia, que eram cidades-estados, a Hélade, etc., eles vão beber não só entre os povos do Oriente, mas também ali na África, na questão do Egito. A geometria, tanto que Platão era um geômetra, é importante pelo surgimento da matemática. As construções, como eu falei, as arquiteturas têm uma relação com a astronomia. Não sei se a Moreira já deve ter visto que a constelação de Órion, que são aquelas três Marias, como a gente chama aqui no Brasil, aquelas três estrelas, elas estão alinhadas com as principais pirâmides do Planalto de Gizé, no Egito. Aquelas três pirâmides que ficam ali perto do Cairo, elas são alinhadas com as três Marias. Elas eram um observatório astronômico. Para a egiptologia, eram templos funerários, mas eram também, de alguma maneira, observatórios e pontos de astronomia para a civilização egípcia, que era um império, era enorme, e que se estende tanto para norte quanto para sul da própria África. E a questão da medicina, da moderna neurociência, como a gente vê hoje, a gente chama de medicina, como eu falei, né, em Mênfis, por exemplo, na cidade de Mênfis, o templo lá, ele tem uma relação muito grande com a medicina. Então, vários pensadores antigos vão beber ali para entender como o corpo funciona e depois levar isso para a Europa. Aristóteles era um biólogo, era médico, foi tutor do Alexandre o Grande. Mas a gente conhece o Aristóteles como
um filósofo, claro, muito importante, mas ele bebe nesses conhecimentos da antiguidade para poder tentar entender como é que a alma humana, a ânima, como ele coloca no livro Ânima, o Aristóteles, como é que essa alma interage com esse corpo e nós conseguimos ter uma coisa chamada vida, que, para esses antigos, dependia, sim, né, de um fator não material, de uma essência interna, né, de um espírito, de uma alma encarnada, né, falando como hoje, e que essas almas encarnadas e as não encarnadas com as quais os antigos se comunicavam, os egípcios se comunicavam, e quando morriam eram mumificados, né, os que tinham dinheiro, e os reis, né, eram mumificados, e depois iam para o mundo espiritual se aproximar de um criador. E tinha aquele panteão de deuses. Como todas as civilizações tinham um panteão de deuses que fizeram surgir as ciências. A partir desses deuses, desses espíritos, as ciências teriam surgido. Então, é muito difícil separar nessa época, por isso que eu estou começando lá de trás, separar a história das ciências da história das religiões, ou das religiosidades, como a gente possa querer entender. Então, temos vários exemplos disso. Quem foi à Quinta da Boa Vista, no museu no Rio de Janeiro, ou em qualquer outro museu no mundo que tenha múmias, vai entender que existe um motivo para que aquelas múmias continuassem ali permanentes. Até por um motivo de manter vivo o seu duplo, né? Aquele que ele era aqui, para que ele continuasse existindo do outro lado. Então, botei aqui, do Gabriel Delany, né, que é até a fotinho dele, uma citação que eu achei interessante, de O Espiritismo perante a Ciência. O Espiritismo é uma ciência progressiva. Estou mostrando aqui, desde lá da antiguidade, né, e falando, a gente vai trazendo um acúmulo de conhecimentos. Né? Conforme os espíritos progridem, e nós crescemos intelectualmente, né, eles descobrem verdades novas que nos transmitem gradualmente. Portanto, não temos dogmas nem pontos doutrinários inflexíveis. Eu destaquei esse, que para mim é importante, porque mostra o quanto o espiritismo não está fixo em coisas rígidas, quanto ele se permite evoluir. O Kardec deixa isso claro em várias das suas obras, porque a ciência, assim como a ciência progrediu e vai andar ao longo dos séculos, o conhecimento dos espíritos e o conhecimento do espiritismo também. A gente vai aprofundando isso. E a gente vê o quanto nos últimos anos, quase 200 anos, vamos dizer assim, desde 1857, quanto andou, o quanto a gente teve de desdobramento dentro do conhecimento espírita. Isso é um reflexo do pensamento científico que é adotado dentro da tradição, dentro do próprio espiritismo. Eu acho interessante o título da obra, né? O Espiritismo perante a Ciência. O quanto, em vários momentos, alguns pensadores, eu vou tentar trazer alguns aqui, já até mencionei o Arthur Conan Doyle, né, com a história do espiritismo, fazem uma correlação ou com a história das ciências, ou mostrando que a própria ciência profana, né, metódica da academia, também é usada e também reflete a ciência espírita. Eu pensei da seguinte maneira: eu falei da historicidade, né, a gente está considerando o espiritismo, e pensei numa espécie de triângulo de forças, de conhecimento. Né? Assim, a gente sabe, e o número 3 aparece bastante nesses povos antigos, e mesmo hoje, como uma espécie de orientação do conhecimento. Então, ciência, filosofia e religião, como uma espécie de tríade, de triângulo, né? Lembrando lá do triângulo do Pitágoras, né? Que ligam esse conhecimento, que fazem com que o ser humano evolua e ligue o divino, o céu, com a terra, o espiritual com o humano. A gente falou da ciência, falou da filosofia, e é claro que assim surgem as religiões estabelecidas. Mesmo no sentido mais comum, de se religar e etc., mas também no sentido interior, né? Uma conceituação num conhecimento de religião muito mais profundo do que um simples religar antigo. E até eu coloco aqui que constituía a restauração do Evangelho de Jesus Cristo, estabelecendo a renovação definitiva do homem para a grandeza do seu imenso futuro espiritual. Isso está no Consolador, na página 19 e 20. É isso. Eu acho que é exatamente isso que acontece. A história das ciências, que não deixa de ser
a história e a filosofia das ciências se relacionam ao longo de todo o tempo, como está aqui por Emmanuel, no Consolador, explicando as religiões e explicando a própria codificação. E como Kardec coloca na conclusão do Livro dos Espíritos, o Espiritismo se apresenta sob 3 aspectos diferentes, de novo uma tríade. Eu achei interessante. As manifestações, os princípios e a filosofia que delas decorrem com a sua aplicação. Em nenhum momento Kardec abre mão da história e da filosofia para fazer esse entendimento, essa amarração entre ciência e as descobertas e a codificação que ele está fazendo. Ele normalmente se apoia nelas para justamente mostrar para os homens o quanto aquilo tem uma explicação lógica e está há muito tempo interrelacionado com a história humana. Um exemplo do Bergson. É um filósofo famoso, Henri Bergson, no século XIX, que fala do desenvolvimento de uma ciência psíquica. Ele vai propor uma espécie de ciência, de filosofia, que se relacione ao psiquismo, ao interior humano. Ou seja, ele vai trazer no século XIX o que o Kardec estava falando e que já tinha lá atrás. Ele fala de percepções que não eram normais, que não podiam ser descartadas. Obviamente, na época do Bergson, a questão espírita já era conhecida, já era famosa, ele é de 1959, e morre em 41. Toda aquela questão das irmãs Fox, etc., depois a gente vai falar, já tinha surgido, mas ele faz questão, e ele se afirma um filósofo, e faz uma ponte com a física, inclusive, e depois com as pesquisas do próprio Einstein, no início do século XX. O Bergson ele vai enfatizar a importância que a certeza científica tem para o entendimento da imortalidade da alma, em suas obras. E ele, inclusive, participa, em Paris, do grupo de estudo de fenômenos psíquicos. Foi presidente da Sociedade para Pesquisas Psíquicas de Londres. Ou seja, em vários momentos mais contemporâneos, nós vamos encontrar a relação de pessoas, personagens, cientistas, que tentam unir a ciência com algo que está sendo observado ao longo do século XVIII, principalmente no século XIX, e que não deveria ser descartado. Claro que nós vamos encontrar em Kardec essa pessoa que faz isso realmente. Daí a importância de Kardec, na minha opinião. Mas enfatizando que não se deixou de lado, na cabeça de alguns pensadores, essa importância da união entre as ciências e o espiritismo e o mundo que o Bergson chama de psíquico. Mas eu pensei na história do espiritismo, depois de fazer esse preâmbulo todo da história das ciências, da história e filosofia da ciência, em 2 partes. O fenômeno e doutrina, porque a gente pode pensar nas fases históricas do fenômeno. Então, vou me ater hoje mais na questão do fenômeno, e lembrando, se a gente for pensar em história das ciências e pensar na história da doutrina, uma primeira fase é a história ou fase da generalidade, que é da literatura das tradições. Então, a gente botei aqui em vermelho para destacar, passagens da Gênese, dos Espíritos, da Revista Espírita, do Kardec, que destacam justamente essa questão, primeiro, dessa fase, né? De quanto a gente se relaciona com as religiões que fazem parte da alma humana e que vão dar ênfase à historicidade, à história das ciências. A questão da moral, que é a moral cristã, dada por Jesus, pelo Cristo, como a gente encontra logo no capítulo 1 da Gênesis, né, de um conhecimento das relações entre os mortos e os vivos, que é isso que desde a antiguidade acontece. O espiritismo assentado nas bases Deus, alma e a questão, né, do karma e das recompensas futuras, que não deixa de ser uma compilação de outras tradições antigas. Numa outra vez em que eu tive aqui no ICEB, a gente falou dos druidas e a gente vê o quanto, na França, a codificação bebeu da questão do druidismo, dos povos antigos que habitaram a França e a Península Ibérica, os celtíberos, e o quanto isso se reflete de uma maneira sistemática, codificada dentro do espiritismo. A questão moral, que é importante para a humanidade, porque, como está na Revista Espírita, que ele coloca o mais belo lado do espiritismo é o lado moral, Kardec, Revista Espírita de 1861. Se nós formos ver, toda aquela história da ciência desde a antiguidade e até mesmo a Revolução Francesa, até o século
18, vem permeado sempre de uma união entre a religião, a moral e a aplicação científica. Claro que, feliz ou infelizmente, muitas das vezes, essa moral é flexibilizada de acordo com os interesses de determinados grupos. É aquilo que, no século XX, XXI, na sociologia das ciências, a gente vai colocar a pergunta: a ciência é neutra? Ela pode realmente ser neutra ou não? Mas o Kardec recupera isso, trazendo essa importância do lado moral que, obviamente, não teria como não fazer parte do espiritismo. A questão de que a filosofia, o espiritismo é uma filosofia que repousa sobre as bases fundamentais da religião, da moral do Cristo, e reitera, por exemplo, na Revista Espírita de 1862, e ainda nessa fase mais abrangente, né, mais fundamental do espiritismo, o espiritismo não traz moral diferente daquela de Jesus. Os espíritos vêm não só para confirmá-la, mas também para mostrar sua utilidade prática. Essas duas palavras aí, utilidade prática, já que ele está falando de moral, é que dão inteligência a tudo isso que está colocado aqui como destaque da Gênese, dos espíritos, porque a moral enquanto uma prática de uma ética que é dada pelos espíritos. A ética no sentido universal, filosoficamente falando, que tende a ser universalista e deveria abranger todos os seres vivos e não vivos, todas as humanidades, independente de leste, oeste, oriente, ocidente, cultura, mas que tem que ser colocada em prática. Então, uma ética que tem que ser moralizada, tem que ter uma moral. Ela, obviamente, como guia, como bússola para a humanidade. Não tem como você ter uma codificação que não seja prática. Tanto é que depois, né, não há espiritismo, né, não há uma doutrina fora da caridade. A caridade é uma forma de prática, uma forma de moral, e é isso que ele destaca. Eu botei aqui umas 4, 5 frases, né, ou 5 passagens, mas volta e meia essa base fundante que é trazida da própria filosofia pelo Kardec, a utilidade prática daquilo que está sendo feito. Né? E como ele coloca, tornam inteligíveis, ali no finalzinho, né? E patentes, verdades que haviam sido ensinadas sob forma alegórica. No passado, somente antes dos filósofos, todos esses ensinamentos, muitas das vezes, eram em forma de lendas, de alegorias, de mitos. Né? O mito da caverna, a gente tem lá, que não deixa de ser um tipo de mito, Sísifo, todos aqueles mitos da antiguidade. O que a codificação faz é trazer isso de uma maneira mais inteligível, mais fácil, mais prática, talvez até menos acadêmica, entre aspas, né? E acesso a todos, para uma utilidade prática, para o cotidiano. Então, uma ponte, sim, entre o mundo dos homens e o mundo invisível, mas que possa ser realizado e que possa explicar não só aquele mundo, mas que nós possamos também praticar no dia a dia. Tanto que ele fala, com a moral, trazem-nos a definição dos mais abstratos problemas da psicologia. Aqui ele já está tratando um aspecto da ciência, que é o nascimento da psicologia, não só no seu aspecto freudiano, mas depois, de uma certa maneira, Jung vai usar muitos desses fundamentos arquetípicos para a sua psicologia. Só falando rapidamente aqui da segunda fase, a gente poderia colocar uma segunda fase dentro desse conhecimento histórico do fenômeno que liga a história das ciências, como dualista e empirista, dentro do conhecimento que a gente tem da história. A questão do dualismo mente-corpo é a base do pensamento. Ser ou não ser? Eis a questão. Daí é que Shakespeare vai fazer a pergunta. Né? Existe um ser ou não existe o ser? Esse ser é eterno ou não? Ele é permanente ou ele muda o tempo inteiro? Que é a discussão entre Heráclito e Parmênides, por exemplo. Né? A mente faz parte do corpo ou é algo diferente do corpo? Essa mente é dada por ânima, por uma alma, como os antigos falavam, como Aristóteles colocava, ou não? Né? Ou ela é dada só por uma ligação com o divino e é externa a esse corpo. O que a gente pode até dizer de cérebro, modernamente, né? Falando. Essa ideia de cérebro não era muito conhecida há muito tempo atrás. Então, essa é uma relação que a gente fala até hoje. No senso comum, é isso que acontece. Quando a gente vai nas casas espíritas, quando a gente vai em qualquer lugar, a gente está sempre falando dessa dualidade entre corpo e algo não visível, entre corpo e mente, corpo e espírito.
Isso é um dualismo, né, para a história das ciências. A questão do interacionismo é como isso, de uma certa maneira, acontece para o exterior, para o mundo, como Descartes, que é um filósofo, né, do século XVII, coloca. Como é que essa interação entre mente e corpo se dá com a natureza? Como a mente e o corpo se relacionam? Para os antigos, que a gente herda, como alma e corpo se relacionam? Como as almas se relacionam encarnadas, como os espíritos se relacionam do outro lado, como no caso dos egípcios. O faraó estava mumificado, né, ou aqueles que podiam fazê-lo. Quando ele ia para o outro lado, ia ser julgado pelos deuses, como Maat, Osíris, etc. Como é que isso acontecia? Então, é essa relação, essa interação entre os dois lados que nos interessa. Bom, para a história das ciências, isso faz nascer uma coisa chamada fisicalismo, eu destaquei aí, Negri, que é algo muito centrado no organismo humano, uma experiência explica tudo. Ou seja, a mente cartesiana, para Descartes, é como se fosse o produto das atividades de um corpo, de um cérebro, de algo que está dentro da cabeça, né? E tudo é explicado por um mecanismo chamado corpo humano. Não haveria algo da mente, algo psicológico, algo espiritual. Então, a história das ciências, num determinado momento, ela entra, principalmente no pré-iluminismo, do século XVIII, mas já com Descartes no século XVII, ela vai trazer essa antiga discussão entre mente e o corpo e vai levar aquilo como quase que vai começar a haver um radicalismo para a parte física e a parte espiritual, numa fase da história das ciências, vai ser quase esquecida. E, de uma certa maneira, até é hoje mesmo. Não deixa de ser quase colocada de lado. E é interessante, para ir fechando a minha fala de hoje, que essa questão da dualidade, onde o terceiro ponto é sempre uma manifestação dessa dualidade, e aí que surge aquela trindade, ela é algo muito antigo, como eu falei, e o Platão coloca isso. Então, Platão lá atrás falava do mundo perfeito das ideias e o mundo sensível onde nós estamos, que é imperfeito. Essa relação entre perfeição e não perfeição, né, entre espiritual ou não visível e físico e visível, essa dualidade é que vai, de uma certa maneira, paralela à história das religiões, também percorrendo a história das ciências. E, no fundo, o que os homens, de alguma maneira, vão tentar o tempo inteiro é romper esse véu entre esses dois mundos, né, que é a linha platônica, como se chama, né? A linha entre os dois mundos, que ficou muito famosa em Platão, mas, obviamente, ele bebe da antiguidade, como eu já expliquei. Entre esse mundo e o outro, há uma forma de comunicação, com exceção no caso daqueles que eram muito cartesianos, né, que adotaram essa perspectiva cartesiana que eu botei aqui, justamente para contextualizar por que se usa esse termo. Mas essa comunicação, ela faz parte da história da humanidade o tempo inteiro. E até hoje nós fazemos isso. Só que hoje com com uma organização dada pelo codificador, que antes, na história da humanidade, nunca havia sido proposta. A forma como Kardec coloca, para ir finalizando, né, a fala de hoje, e abrir as perguntas, se a professora assim concordar, a forma como Kardec coloca essa estrutura metodologicamente, positivamente, toda essa experiência é algo inédito para a humanidade e que faz com que estejamos hoje aqui conversando nesse momento e que todo o movimento espírita exista com a força que tem, né, desde sempre, mas principalmente hoje no mundo inteiro. Agradecendo muito, muito, muito a sua exposição, Adílio Jorge Marques, aqui no ICEB, que bem revela a sua formação, a sua cultura multifacética, porque você nos trouxe um amálgama de filosofia, de ciência, de história, e que muito, muito certamente enriquece as nossas reuniões de estudo aqui no ICEB. E que revela exatamente a proposta do sonho de Deolindo, que é de termos um Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo. Muito obrigada. Nós temos aqui algumas participações, mas perguntas que eu esteja informada. Nós temos aqui a participação de Fabiano
Pereira Nunes, que também é um brilhante expositor aqui no ICEB. Fabiano Nunes, ele diz bom dia para a professora Nádia, Carlão. Carlão é o nosso Carlos, viu, Adílio? Ah, tá. E toda a família ICEB. Que Deus bafeje-nos a todos, em especial ao professor Adílio Jorge. Obrigado pela Obrigado. oportunidade de mais um estudo tão rico e especial. Abraço forte e fraternal. Agora vamos à pergunta do Fabiano, Adílio. Uma Certo. questão. Alguns pesquisadores advogam que a ciência, a filosofia e até a religião da Grécia do período clássico helênico foram plagiados, entre aspas, muitas aspas, diz o Fabiano, da civilização suméria. A notoriedade da cultura grega teria acontecido pela sua disseminação por Alexandre Magno e, posteriormente, pelos romanos. Inclusive, as mitologias da Gênesis mosaica e o Grande Dilúvio também estão na religião suméria. O que o prezado professor pensa dessa tese, hein, Adílio? Bom, obrigado pela participação. É, é uma tese aceita, ele tem razão, né? Se nós formos olhar a Gênesis, o primeiro livro lá do Pentateuco, no Antigo Testamento, toda aquela questão, por exemplo, do dilúvio, como ele colocou, e toda aquela questão, ela se repete lá atrás. Tem os sumérios, babilônios, e por isso que eu comecei fazendo aquela viagem, vamos chamar de viagem a nossa conversa, que vai se estender também em outros encontros. Lá na Antiguidade, e eu passei da Grécia, porque a gente tem um pensamento eurocentrado, e realmente, como eu falei, os gregos, eles sistematizaram de uma maneira que nós entendemos, né, pelo ethos que a gente tem, né, a nossa Constituição, pela forma como a racionalidade ocidental entende o conhecimento, a gente acabou bebendo dessa fonte. Mas eles foram beber nas fontes do Oriente, dos Sumérios, das escolas de lá, como eu falei antes. Então, sim, eu não diria que seria plagiado pelo seguinte, eles desenvolveram métodos, os gregos, agora, falando, tá? Métodos próprios, cada filósofo, suas próprias escolas e seus próprios métodos, né? O Sócrates com o seu método maiêutico, né? O Platão com a academia, o Liceu de Aristóteles, né? A escola pitagórica, que essas escolas, esses métodos, eram um acúmulo, era uma soma de conhecimentos de vários lugares, não só dos sumérios. Aí eu mencionei o Egito, em alguns momentos, né? Falei, né, de Pitágoras, de Mênfis. Então, eu acho que uma das grandes contribuições para a gente aqui no pensamento ocidental dos gregos, sim, eles beberam naquelas fontes, mas eu não diria plagiado, eu diria que eles compilaram, sistematizaram nas suas escolas, e esse caminhar de séculos, né, mais ou menos, sei lá, 500 anos antes de Cristo, e seguindo por todos os pré-socráticos, os atomistas todos, até chegar em Sócrates, e etc., e passando para Aristóteles e a escola aristotélica, ele foi esse caminhar, esse acúmulo de conhecimento, essa sistematização das escolas gregas foi muito importante para a gente. Até porque eles mantiveram uma coisa, eles aprenderam lá com os sumérios, os egípcios, que era não separar essa dualidade mente e corpo, ou físico e não físico, não separar algo como a ciência faz hoje, só estudar o físico. Eles mantiveram a concepção de estudar esse plano e o outro plano. Então, nós herdamos isso. Isso veio ao longo de toda a nossa civilização. E eu acho que é importante também, no caso dos gregos, porque o cristianismo ele é praticamente grego, né? Ele é neoplatônico em muitas coisas. E se nós formos ver a metodologia, várias das metodologias de Jesus, como, por exemplo, andar com os discípulos e fazer o sermão da montanha, sermões, parábolas, essa metodologia ele pega com os gregos. É uma metodologia que estava ali no Oriente, os gregos pegaram lá, e, a gente chama de grego, como eu disse, ali onde estava Atenas, né, aquela região toda ali, que nos chamava a Grécia como é hoje. Né? Mas essa metodologia era uma metodologia universal, mestre, discípulo, passar minha experiência, claro que era um ser superior, evidentemente, mas é como se todo mundo copiasse todo mundo, é isso que eu quero dizer. E o cristianismo bebe dessa fonte que é muito inteligível para a gente,
que não é só calcada no conhecimento judaico. A historicidade judaica do Antigo Testamento, com a formação do Novo Testamento de bastante inspiração grega, como ele foi escrito, ajuda a formar o cristianismo como a gente conhece. Então, eu concordo com ele, mas só fazendo esse apanhado, assim, não é nem parênteses, é uma contextualização, porque eu acho importante para o Ocidente esse pensamento grego, como ele se formou, inclusive para o cristianismo que a gente conhece. Deixa eu ver aqui, porque o Fabiano às vezes desdobra, viu? Não Ah, sem problema, ótimo. não, mas ele não desdobrou, mas eu não quis interromper logo no início, mas eu queria, para retomar aqui alguns pontos de abordagem conceitual que você trouxe, para quem está nos acompanhando e não tem uma formação específica, por exemplo, na área da filosofia. Quando você falou, logo no início, você falou nos dados positivos da ciência. O que significa o positivo aí do ponto de vista conceitual filosófico? Então, uma boa pergunta, né? Aquela hora que eu comentei do positivo, é aquela passagem que eu menciono que os dados que eu vou aprender, a experiência que eu vou aprender da natureza, partem da minha sensibilidade, dos meus órgãos sensíveis e da minha racionalidade. É isso. Ou seja, eu vou ter algo a posteriori, eu vou observar a natureza e a partir dali eu vou tirar uma conclusão. O método científico tem bastante disso, é o que a gente chama de positivo. A partir do que eu observo, do que eu tenho como experiência, eu coloco como um resultado. Então, isso é bastante da codificação, né? Esse positivo aí não tem nenhuma relação quando nós dizemos assim, positivo. Não é esse Não. positivo, Sim. mas é bom nós fazermos a distinção Perfeito. conceitual do ponto de vista filosófico e didaticamente ficar esse conceito pronto para os nossos próximos encontros, não é isso? Depois isso, você isso falou. É importante. Não é um Depois, positivo de isso tá aqui é ruim, isso legal, é bom, tá tá legal, legal, não é? não é Não, isso. isso é do ponto de vista filosófico, Filosófico, inclusive exatamente. como uma proposta do positivismo. Do Comte, do Do Augusto Comte, Comte, né? Do Augusto francês. Comte. Depois você falou, mas aí você explicou bastante bem qual é a distinção conceitual entre sincronia e diacronia. Quando você falou, ficou bem claro, mas talvez seja interessante para os nossos futuros encontros nós termos essa distinção conceitual, porque é o que você está fazendo aí nesse vai e vem que é muito mais do que uma conversa, modestamente você está chamando de conversa, mas é uma exposição muito especial. Então, diacronia e sincronia, que também é uma questão da linguística. Isso. Então, o método histórico da diacronia e da sincronia são dois métodos. O mais contemporâneo, o usual, é o da sincronia. Quando eu falo de sincronia histórica, é quando eu concordo, aceito que todos os fatos se relacionam a um determinado acontecimento, estão ao redor dele, personagens, fatos, eles se relacionam entre si para que aquele fato histórico aconteça. Então, o fato fato para a história é algo que está acontecendo. Por exemplo, a independência do Brasil é um fato, ponto. Vamos botar lá, que seja 7 de setembro de 1822. Em torno desse fato, eu tenho 500 personagens, 500 eventos, antes, durante e pouco depois, que fizeram com que aquilo acontecesse da maneira como a gente entende. Eu não excluo, por exemplo, eu não posso excluir pessoas que não são conhecidas, que certamente influenciaram o Dom Pedro I, por exemplo, a fazer a independência. Então, a sincronia é uma reunião de fatos que eu considero de possibilidades e personagens para explicar um evento. A diacronia era como a gente estudava história antigamente, muito pontual, como se fosse uma linha reta, e nessa linha reta eu ia marcando os pontos, e a história era só o que estava naquele ponto. Então, o ponto primeiro não tinha nada a ver com o segundo ponto. Então, por exemplo, o dia 6 de setembro de 1822 não tinha necessariamente uma relação com o dia 7. O dia 7 não tinha nada a ver com o dia 8 de setembro. Ou seja, os pontos seriam independentes e eu poderia estudá-los de forma isolada. Essa parte de crônios aí, de acronia de tempo, né, de estudo cronológico. Dia, divisão, né, dividir. Essa divisão isolada dos fatos é que eu particularmente não uso na história,
e usam uma historicidade mais moderna, mais contemporânea até, que é da sincronia, sim, junto, né, no grego. Ou seja, eu quero entender tudo que estava ao redor daquele evento, daquele fato, para entender realmente como aquilo aconteceu. Então, tem personagens famosos, vamos botar lá, nosso exemplo, um Dom Pedro I, mas certamente tem personagens anônimos, menos famosos, tem fatos que são mais ou menos importantes, tem fatos psicológicos, existem fatos internos de cada personagem, fatos externos. Então, tudo isso é que explicaria, por exemplo, o 7 de setembro. Então, é um pensamento sincrônico, que engloba tudo, Que acontece ao mesmo tempo. ao Sim, mesmo tempo. cronos, não é É. isso? E dia Isso, separado, cronos separado no tempo. Está perfeito isso. isso. Eu não resisto a fazer duas observações, aliás. Uma que você citou, o Jean Buridan. Isso. E existe aquele dilema, e aí nós vamos para a questão do discernimento, da moral, que é o fulcro do Espiritismo, quando temos aquela espécie de alegoria do asno de Buridan. Não é isso? A figura Isso. de um asno que estava com fome e ele estava com 2 sacos de feno, iguaizinhos diante dele. E ele morreu de fome porque ele não tinha como escolher. Então, porque era muito igual, ele não tinha como escolher, não tinha esse discernimento. Eu não resisto e acho muito interessante isso para as nossas meditações, porque às vezes nós estamos diante de coisas que para nós são iguais e que nós deixamos passar e ficamos na inatividade, na inação, porque achamos que é tudo igual e nesse, aspas, enlevo egoístico ou egotista, nós acabamos deixando de agir. Mas só uma Isso é reflexãozinha interessante. base. Isso é Gostou? interessante, sim. Leva para Gostei, você. gostei. Outra coisa de que eu gostei também é porque você citou o Stonehenge como sendo uma Ah, memória daquelas pedras, né? Aquele lugar maravilhoso que já desde quando você vai descendo assim, se dirigindo para lá de carro e você vê aquela grandiosidade pétrea, deslocada, não se sabe como, com aquelas toneladas de cada pedra, dispostas com uma linguagem, você também trabalha com as linguagens, com uma linguagem muito especial. Existe também essa mesma coisa em Machu Picchu. Você estabeleceria, do ponto de vista das linguagens, alguma relação entre isso? entre as construções e o objetivo delas, né? Isso, porque em Machu Picchu, além de muitas outras relações, nós temos também pedras monumentais, que Isso. também ninguém sabe como é que foram parar lá, Sim. né? Pelo menos até onde eu tenho informação. É, Eu exato. fui a esses 2 lugares e vi que essas pedras têm uma disposição que fazem uma frase. Aquilo ali é uma sintaxe que dizem, Exato. claro, uma mensagem. Você me acompanha nisso? Totalmente. Totalmente. É, a gente vai perceber que não existia, a gente não encontra, pela época de, por exemplo, Stonehenge, livros, papiros, coisas dessa época. A linguagem, a sintaxe era essa, era a construção em si. Não só porque ela era perene, mas porque, por ser perene, ela tem uma conexão com a divindade. Porque se Deus é eterno, aquilo que eu estou fazendo, se de uma certa maneira é quase eterno, né? Mas a pedra está aí há um tempão, com as pedras, né? As construções, e a gente vai ver que essa linguagem que foi feita para ser eterna e aberta, por que aberta? A partir de Stonehenge, ou a partir de uma pirâmide, a partir das construções de Machu Picchu, quantos conhecimentos estão ali? Arquitetura, física, Temática, matemática, astronomia, né, agricultura, calendários, a história daquele esporte. Então, aquilo ali é religião. uma enciclopédia. A religião, exatamente. Então, é uma enciclopédia que está construída ali, que ao invés de estar em papel, que acaba e numa letra fixa, que é que a gente diz que a letra, quando está fixa, ela morre, ela está num livro que é aberto, a princípio perene, e que pode ser lido por todos aqueles que estejam preparados para tal. Então, se você
tem um grau de conhecimento, você vai ler até a página, entre aspas, né? Você vai entender aquela arquitetura até a página X. Quanto mais conhecimento, e seja ele conhecimento espiritual ou interior ou intelectual, você vai indo até a página Y, Z e etc. Então, é assim, eles são livros de pedra, como são chamados na arqueologia. Eles são as enciclopédias da antiguidade, porque elas foram feitas para ficar. E elas são um reflexo do mundo espiritual. E muitas dessas construções, elas eram a maquininha que fazia a comunicação com esses lugares. Então, é possível que as pirâmides de Gizé, a grande pirâmide, tem um sarcófago lá? Sim, mas a gente sabe que aquele local não era apenas um túmulo. Ele era um local de reuniões e ele era um local de rituais, não só da pessoa, do faraó que morreu ali, mas de contatos com outro plano espiritual. Então, existe um calendário para isso. Então, é isso mesmo. Stonehenge, ele é um calendário astronômico. Ele marca os solstícios, os equinócios, a posição das estrelas, dos planetas, tudo isso. Então, a partir dali, eram feitas as medições que regulavam toda aquela sociedade no plano físico, político e espiritual. E são lugares que não são escolhidos, é importante a gente mencionar, não são escolhidos a esmo. Qualquer experimento radiestésico, qualquer experiência sensitiva de pessoas, acredito que, então, a professora possa até falar nesse aspecto. Eu não estive em Stonehenge, mas qualquer pessoa que vá num lugar desse pode relatar a percepção da força espiritual que aqueles lugares específicos têm. É verdade. Certo? Verdade. Todo mundo fala isso. Então, tem o círculo de Stonehenge. Estar ali, naquele local, é uma sensação. Se você caminha 2 quilômetros para o lado, é uma outra sensação. Esses lugares não foram escolhidos aleatoriamente. Todos. Machu Picchu, todos os lugares. Até mesmo aqui no Brasil, a gente tem lugares com construções de pedra, que são menos conhecidos. Se nós formos fazer uma orientação astronômica ou uma percepção psíquica, alguma coisa assim, a gente vai ver que são lugares especiais. Isso. Então, aqui no Brasil é São José das Letras, não é isso? São Tomé das Letras. Né? Exatamente. São Tomé das Letras, Minas. São Tomé, né? Tomé. São Tomé das Letras. A gente tem em Goiás, por exemplo, dolmens, né, que são construções de pedra, né, iguais às da França e de Portugal. Igual Stonehenge, por exemplo. Temos aqui no Brasil. Nós temos pirâmides em praticamente toda a faixa perto do Equador. Se a gente abre o planisfério, nós temos pirâmides em vários lugares. Então, existe um arquétipo, uma ideia de conexão entre os dois mundos, que a pirâmide é quase uma montanha. A ideia da montanha que eu falei. Nós, na parte mais baixa, a gente tentando chegar no céu, os deuses na parte mais alta. É uma beleza. Olha, só uma nota aqui, lamentável, uma nota histórica. Nós já tivemos múmias no Museu Nacional, aqui no Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, nossa amada universidade. Lamentavelmente, pegou fogo e as múmias foram, talvez, os primeiros itens que foram devorados pelo fogo, e uma das múmias era a mais antiga, era uma relíquia do mundo inteiro. Só havia aquele exemplar, e nós o perdemos. É uma sacerdotisa, se não me engano, não é? Isso. Os nossos colegas lá do museu têm aí um projeto, estão desenvolvendo isso, nós conversamos com eles no nosso programa Novos Rumos, de que você também já participou, Adílio. Sim. E eles recuperaram isso no metaverso, mas não é a mesma coisa. Eu, quando era adolescente, havia um professor lá, um professor maravilhoso, um grande egiptólogo chamado Vítor Straviarsky. Sim, sim. Você conheceu, né? Você conheceu o Vítor? Não, eu conheci de entrevistas, de revistas antigas. Ele contava as histórias da sacerdotisa. Exato, maravilhoso. Ele ficava de um lado das múmias, ou então depois dos vasos, das esculturas e tudo, e falava sobre aquilo. E nós, criancinhas praticamente, nós ficávamos embevecidos ali, ouvindo o professor Vítor Straviarsky diante da múmia. Era uma experiência absolutamente inesquecível, única, especialíssima. Eu não vou falar de um dos meus maiores amores, que é o Bergson, porque você certamente vai falar dele
em próximos encontros, pelo menos eu espero. Uhum. Agora, eu disse que o Fabiano volta, e graças a Deus ele está sempre conosco. O Fabiano disse assim, outra polêmica, entre aspas, ele está aspando tudo. A filosofia do Isso é bom. período, a filosofia do período medieval, Adílio, seria melhor que a moderna e contemporânea? Agora, a pergunta. Allan Kardec afirma que o espiritismo é uma ciência de observação. Você falou sobre isso. Isso. Isso causa atualmente muitas confusões com a classificação mais corrente desse termo. Qual seria a. Bom, falando da primeira pergunta, são duas, né? Enquanto o Uhum. nosso querido Fabiano traz para a gente, eu acho que não tem melhor ou pior. A filosofia entende um caminhar, que é da antiguidade, Idade Média, a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, falando assim, bem facilmente a linha cronológica, como todas as filosofias se complementam e são importantes, como eu falei no início. Nós vamos fazer esse caminhar, esse bate-papo, mas é um acúmulo de conhecimentos. O próprio Kardec deixa isso claro em várias passagens de suas várias obras, e tanto que tem uma codificação justamente porque você tem muitas coisas e que estão em aberto. Esse é um dos grandes trabalhos. Então, eu acho que na Idade Média, a gente tem coisas positivas ali, mas falta algo que a revolução científica vai trazer, que é a experimentação. Na Idade Média, há um desenvolvimento filosófico muito importante, há um desenvolvimento de teorias, há um desenvolvimento da episteme, do conhecimento, que a gente vai falar mais no próximo encontro, mas não há a experimentação, que é justamente o que o Kardec coloca até naquelas primeiras passagens que eu mencionei lá no início. A experimentação, ela é fundamental. E o Galileu vai colocar isso. Eu não tenho como descrever, por exemplo, a Lua se eu não observar a Lua. E o Galileu vai fazer os desenhos da Lua. Eu não tenho como definir um movimento na física se eu não quantificar esse movimento também. Se eu só qualificá-lo, se eu der só qualidade a ele, se eu for só pensar na teoria, eu tenho uma parte do conhecimento, mas muitas das vezes eu preciso quantificá-lo. Isso vem depois da Idade Média. Então, não é que eu não colocaria como melhor, mas eu colocaria como algo que é uma evolução e que vai levando a humanidade a um progresso. Nós estamos num planeta de expiação e provas, nós temos fases da nossa evolução enquanto encarnados aqui. A própria ideia de reencarnação vai e volta, né, de acordo com a civilização, e na antiguidade era totalmente presente, e a gente sabe que depois ela, no segundo milênio, em algum momento, ela some bastante, mas eu acho que ela vai progredindo até chegar nas idades posteriores, tanto que a gente tem uma técnica que nasce hoje a partir dessa quantificação da revolução científica. Mas aí a gente pode falar mais disso no próximo encontro. Agora, Isso. a terceira pergunta, eu não entendi. Eu acho que foi isso que ele voltou a falar aqui. Ele diz: qual seria a diferença entre a definição de ciência de observação do conceito kardeciano e a atual definição? Do conceito de observação? De ciência da observação. Ele diz: qual seria a diferença entre a definição de ciência de observação do conceito, a diferença disso, do conceito kardeciano e a atual definição? Seria assim, qual a diferença entre a definição de ciência de observação e o conceito kardeciano e a atual definição? Basicamente, ele não quer que tenha diferença, o Kardec. Basicamente, é coletar informações. Como é que é o método científico que pega a observação? Eu tenho que reproduzir uma prática, um experimento. Eu vou acumular o máximo possível de reproduções de informações daquilo. Isso vem desde de Bacon, por exemplo, antes de Descartes. Eu vou tabular aquilo, eu vou organizar essas informações, foi justamente o que o Kardec fez, e vou colocar o resultado. Se aquilo se repete ao longo, no caso aqui, não é uma conta, não é uma matemática, mas se aquele fenômeno se repete em vários lugares, da mesma maneira, e as perguntas são respondidas da mesma maneira, então essa observação ela pode ser considerada como reprodutível, então ela foi considerada como válida. Então, fundamentalmente, não tem muita diferença. Essa é a proposta da codificação. E em relação à ciência de hoje, o que tem
que além dessa parte da observação, mas que serve para as ciências sociais, é que em algumas partes da ciência você usa uma quantificação maior. Então, claro que hoje nós temos um aprofundamento de meados do século XIX, onde estava o Kardec, né? Até o final do século XX e século XXI, onde nós estamos hoje, além da tecnologia toda a gente tem a nosso favor, de não depender só de carta do correio, que levava um tempão para chegar ao destinatário, mandar a psicografia de volta, tabular aquilo tudo na mão, né, sem um Excel, sem um Word, alguma coisa. Além de toda a tecnologia, você teve um desenvolvimento da metodologia científica, houve um desenvolvimento. Então, hoje a gente tem uma especialização disso. Mas, fundamentalmente, a proposta é a mesma. Isso, Observar, catalogar, poder reproduzir aquilo e entender aquilo como vale. isso. É isso. Essa validação pela incidência e reincidência do fato não é para agora, não. Não é para agora, não, porque ainda vamos falar com Santiago. Você depois podia falar sobre o Popper, para nós pensarmos essa posição do Popper e essa posição aqui do Kardec, que eu, claro, também acompanho, mas só para nós entendermos do ponto de vista da teoria do conhecimento e da ciência mesmo, o Popper e essa questão do Kardec que você acabou de anunciar. Obrigada, Fabiano. Agora, obrigada, Santiago. Santiago diz assim: Kardec afirma ser uma ciência da observação, diz da observação, no sentido de ter um critério para analisar se um fenômeno é ou não real. E também por ter critério de análise das mensagens para evitar mistificações. Quer que eu releia? Não. Não, não. Uhum. É, Ele é para continua. comentar? Ah, sim, tá. Ele continua aqui, não sei se você quer que leia tudo, você depois faz o comentário como você quiser. Sobre a filosofia, diz o Santiago. Obrigada, Santiago. Hoje, muitos dos objetos de estudo da filosofia, principalmente relativos à matéria, são objetos de estudo das ciências. Na antiguidade e medieval, era tudo objeto da filosofia. Você Isso, tangenciou essa questão. exatamente. Basicamente é isso. É que eu quis usar uma terminologia mais simples, mas quando eu falei de teoria, é isso. É, tinha a qualidade, a questão da filosofia, né? E as ciências, no sentido mais amplo que a gente tem hoje, que implementa essa metodologia que tem uma parte quantitativa também, que já é com Bacon, com Descartes, etc. Então, é isso mesmo. Então, nós temos aquelas disputatio medievais, nas quais a gente via que filósofos ficavam debatendo sobre questões teológicas e filosóficas, ou grupos de filósofos, né, em plenárias, etc. Quem assistiu O Nome da Rosa, ou leu o livro, vai ver que em algum momento o Guilherme, aquele personagem da Sean Connery, que na verdade está fazendo uma emulação, está replicando o Guilherme de Ockham, que realmente existiu como filósofo, ele entra e aparece uma cena e tem uma disputátil, justamente eles estão falando sobre alguma coisa teológica, não me lembro se era os anjos, alguma coisa, mas que a gente pode perceber só por aquela cena justamente essa questão mais filosófica, realmente. Porque às vezes eram questões mentais que não dependiam de uma quantificação, ou porque essa metodologia não era utilizada na época, enquanto parte das ciências, mas muito importante para a evolução dessas mesmas ciências, da historicidade. Quanto à primeira parte, a questão da observação, é isso, né, que a professora leu. A observação da manifestação dos espíritos sempre houve, de alguma maneira, de forma isolada. O que o Kardec faz, como foi colocado, exato, ele pega uma quantidade absurda muito grande de observações e ele, vou usar um termo mais de biblioteconomia, né, cataloga aquilo, ele organiza aquilo, que a gente chama de codificação, mas é isso mesmo que ele faz, né? E tanto que as perguntas, às vezes, elas meio quase se repetem. Quem vai ler o Livro dos Espíritos vai ler, ele faz uma pergunta, daqui a pouco ele volta, ele bate naquilo de novo. Todo mundo já deve ter reparado nisso. E aí o Espírito diz, mas já vos informamos sobre isso, né? Já vou dissemos, alguma coisa assim. É isso, mas por que tem essa insistência? Ela é proposital, porque é um método científico. Ele tenta levar ali para dentro justamente essa comprovação.
E ele foi percebendo que as respostas batiam junto com as manifestações ao redor de vários lugares do mundo. Então, essa observação é fundamental para a natureza das pesquisas científicas. E ela foi fundamental para o espiritismo. Adílio, nós não temos outras perguntas. Eu também já poupei você, já falei só no Bergson para a próxima e no Popper. Só tem que ter essas duas encomendas. Para Tá bom. as 3 próximas Sim, reuniões nossas de reuniões. estudo. Tá Mas bom. certamente reuniões que serão agradáveis, profundas, técnicas, especiais, muito responsáveis, para todos nós seguirmos o que o nosso querido codificador nos disse: espíritos amai-vos, espíritas instruí-vos. Aqui no ICEB nós temos esses dois motos, né, de direção para a nossa atuação no ICEB, que, como Instituto de Estudos Avançados do Espiritismo, agradece mais uma vez a você, Adílio, ter estado aqui conosco e trazer o fruto das suas interrogações no campo da filosofia, suas constatações no campo da ciência e as suas também reflexões sobre as linguagens, campos em que você atua e se formou tão brilhantemente. Mas eu quero também deixar aqui um convite a você que está conosco no ICEB e você que ainda estará pelo YouTube daqui a pouco, porque o nosso editor visual vai, daqui a alguns dias, 2 ou 3, postar no YouTube, indicar que o Adílio já esteve aqui conosco, porque ele é um dos raros que eu conheço, raros estudiosos dos druidas. Não por acaso os druidas nos interessam muitíssimo como espíritas, então você pode ir lá. Adílio, Jorge Marques, muito obrigada. O ICEB está, mais uma vez, agradecido por sua presença, aguardando as próximas reuniões de estudo com você. Mas muito especialmente, Jesus, nós, nesta hora, queremos te agradecer a bênção das tuas luzes e das tuas vibrações por sobre nossas mentes e corações durante este encontro fraterno de estudo de todas as informações através das quais tu, o Mestre Divino, Mestre Divinizado, tu os trouxeste didaticamente nessa tua didaxis cósmica, trouxeste para nós ao longo do tempo. Atravessamos nessa aventura do conhecimento da mente humana se abrindo gradativamente ao longo dos séculos e milênios. Por tudo isso, Mestre, nós te agradecemos. Agradecemos a tua proteção sobre o nosso querido Adílio, sobre todos os que estamos encarnados e desencarnados aqui no ICEB, rogando-te, continues a abençoar o ICEB, as nossas vidas, os nossos projetos no bem, as nossas trajetórias. Fica conosco, abençoa, Mestre, até é desnecessário pedir. Mas nós te dizemos, abençoa, multiplica as bênçãos, as luzes, as energias salutares, a tua proteção por sobre todos os nossos irmãos que atravessam duras provas e expiações no planeta que tão amorosamente diriges. Fica conosco, fica com todos eles, Mestre, hoje e sempre sob o olhar de nosso Pai.